Olá, seja bem-vindo a mais uma palestra do primeiro Congresso de Marketing Industrial. Você provavelmente já sabe realizar vendas, mas se você pudesse aplicar alguns princípios de forma a obter resultados ainda maiores nas suas negociações? Ricardo Lemos é especialista em marketing e vendas. Já atendeu clientes como Gerdau, Claro, Carrier, Todeskine, entre outros. Agora ele traz para você algumas estratégias para você ter vendas mais eficazes e inteligentes com seus clientes. Com você, Ricardo Lemos. Bom dia, boa noite ou boa tarde, vai depender do lugar do mundo que você se encontra assistindo esta palestra no primeiro Congresso de Marketing Industrial. Muito obrigado pelo convite e parabéns por essa iniciativa. Agora, me diga, você tem o seu faturamento, provavelmente 80% dele relacionado a 20% dos seus clientes? O que aconteceria com a sua empresa se por acaso você parasse de receber novos clientes? Ou quantos clientes que você perde por mês e quantos que você conquista por mês? Já parou para pensar nisso? Vamos falar muito sobre isso e várias outras coisas. Meu nome é Ricardo Lemos, sou palestrante, consultor, treinador, tudo na área de marketing e vendas. E vou compartilhar aqui a minha palestra sobre as estratégias da venda inteligente, que está desenvolvida 100% em cima do meu livro, O Vendedor Inteligente, que lancei o ano passado, consegui colocar ele na lista da Veja dos mais vendidos e já está na 4ª edição. Bom, no final dessa palestra, eu também vou compartilhar 3 bônus super legais com você para poder colocar em prática e melhorar mais ainda os seus resultados. Então, fica por aí. Olha só, eu tenho percebido que as pessoas andam trabalhando à exaustão. Normalmente as pessoas não têm tempo para nada e vivem reclamando e não estão atingindo os resultados que elas queriam. Eu vejo muita empresa dando um duro danado e o resultado não é proporcional a esse esforço, a esse trabalho. Profissionais de vendas que viajam 4, 5 mil quilômetros por mês e muitas vezes não batem as suas metas. Talvez possa ser a sua situação. Aliás, vamos combinar que todo o empresário, todo gerente, todo profissional, na verdade, deveria se considerar um profissional de vendas. Então esse recado não é só para aquelas pessoas que têm no seu crachá escrito vendedor, consultor de vendas. São para todos os profissionais, principalmente para você que deve trabalhar numa indústria. Bom, mas há tempo atrás eu percebi que eu tinha um colega que trabalhava comigo e ele trabalhava em 2 empregos. E um dia ele vivia reclamando, vivia chateado, vivia sem tempo. Ele tinha, na época, 2 filhos, fazia faculdade e trabalhava em 2 empregos. O cara vivia sem tempo, o cara vivia com olheira, enfim, estava um bagaço. E um dia eu perguntei para ele, escuta, para que tanto sacrifício? E ele me disse, ué, essa é a minha vida, estou trabalhando, ué. Mas como assim? Para que tudo isso? Qual é o objetivo? Qual é o motivo? E ele não soube me responder. E passado um tempo eu comecei a lembrar daquela situação e eu comecei a perceber que eu comecei a me enquadrar em situações semelhantes de trabalhar à exaustão e por isso que eu, depois de vencer um ciclo de muitas dificuldades, muitos estresses, enfim, pouco resultado, eu comecei a virar o jogo e criei o método da venda inteligente, que eu vou compartilhar parte dele aqui. Mas depois dessa história com esse colega de trabalho e muitas coisas que aconteceram na minha vida, que aliás eu escrevo muito no livro, eu cheguei à seguinte conclusão, que todo o seu empenho e sacrifício tem que valer a pena e tem que gerar resultados. Será que ir até aquele cliente andar 35 quilômetros para chegar lá e ele dizer que esse mês ele não vai querer nada? Será que isso está sendo inteligente? Será que atender o cliente a hora que ele quer, a hora que ele chama, do jeito que ele quer, é
o melhor caminho? Será que isso não eleva muito seus custos? E uma série de outras coisas. Ou será que trabalhar de domingo a domingo está valendo a pena? Não acompanhar o crescimento dos filhos está valendo a pena? Em prol de quê? Qual é o motivo? Qual é o objetivo disso tudo? Então, se por acaso existe um sacrifício, se existe um empenho acima da média, tem que ter um motivo justo, uma causa clara e muito objetiva e que ela vai terminar ali na frente. Bom, mas muito trabalho, muito estresse, muito desgaste com pouco resultado, é muito provável que nós teremos outros problemas. Que outros problemas que a gente pode ter? Bom, eu fiz uma pesquisa com mais de 230 e poucos vendedores e perguntei qual era o objetivo, por que ele não vendia mais? O que impedia? Quais as coisas que impediam a venda? Mas questões relacionadas a eles. 38% responderam que o problema era desorganização e falta de tempo. E o que acontece na indústria? O que acontece na empresa? Não está atingindo o resultado. Muitas vezes compra uma máquina para fazer um outro tipo de produto, começa a inventar moda, como se diz popularmente. Eu atendi, não na indústria, mas esse exemplo é muito engraçado, eu atendi um tempo atrás uma loja de calçados. E na porta da loja de calçados o empresário colocou uma máquina de sorvete italiano. Então imagine você, vai lá, experimenta um sapato para você, para o seu filho, e no final o filho pede um sorvete, o mesmo vendedor que manuseou o sapato agora vai lhe servir um sorvete. Será que essa empresa está focada ou será que ela está dando tiro para tudo que é lado? Então, obviamente, que se não está dando resultado, as pessoas começam a trabalhar no método da tentativa. Vou tentar isso, vou tentar aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquele outro. E aí, aquilo que era para ser especialidade, deixa de ser especialidade e passa a ser só mais uma daquelas coisas que a pessoa está trabalhando. Será que a nossa empresa, na sua empresa, ela está 100% focada, com um público-alvo determinado, com objetivos, com linha de produtos totalmente focada em um mercado específico ou tem um pouquinho de cada coisa? E se por acaso tem um pouquinho de cada coisa, qual dessas coisas que dá mais resultado? E será que tem uma dessas coisas que está dando prejuízo e você não está percebendo? Outras coisas que a gente pode ter, que pode não acontecer, a falta de tempo, como eu já disse, né? Que as pessoas hoje estão cada vez mais ansiosas, acordam de manhã, no próprio café da manhã já vendo e-mails, e é muito comum a gente ouvir uma pessoa dizer que está sem tempo. Aliás, essa semana você ouviu alguém falar que está sem tempo para nada? Né? Parece que quando dá um tempinho a pessoa já pensa, vou ler um livro, vou no cinema, vou no supermercado, vou brincar com meu filho, né? Fazer nada nem pensar, né? Então sempre a pessoa parece que a gente está devendo alguma coisa. É comum as pessoas me perguntarem, aí quando eu encontro algum amigo, algum colega, ou quando eu vou em algum outro estado, dar uma palestra, enfim, as pessoas falam, e aí, como é que tá? Muita correria? Pior que tem gente que chega e pergunta, e aí, como é que está a correria? E a pessoa já está afirmando que a minha vida está uma correria, né? Pior que tem gente que fala assim, nossa, correria total, estou correndo atrás da máquina. E tem aqueles outros que dizem, estou correndo atrás do prejuízo. Já conheceu alguém? É você? Cuidado, né? Pare de correr atrás do prejuízo, tem que correr atrás do lucro, vá que encontra esse prejuízo. Então esse é mais um problema que a gente vai ter, vai falta de tempo, começa a assumir várias atividades porque não está atingindo o resultado e isso vai repercutir. Também, obviamente, se os nossos resultados não estão sendo os melhores, a gente não está vendendo bem, obviamente a gente também não vai ter o faturamento e vai ter problemas de dinheiro. E aí atrasa aluguel, colégio do filho, e aí você já viu o cartão de crédito e começa a virar uma bola de neve. Seja você um profissional de vendas, seja você um empresário de uma indústria, muito interessante que você tivesse um paraquedas de reservas. O que é isso? Meses que o faturamento não foi bom, meses que a sua comissão não foi boa, você lança a mão daquele dinheiro que está lá guardado numa poupança
ou numa aplicação. Se por acaso precisou utilizar no mês seguinte, nos meses seguintes que você retornou para a sua remuneração normal, vá lá e devolva o seu paraquedas de reservas. Isso vai lhe deixar muito mais seguro, porque é super difícil ser criativo, pensar, ser produtivo com as contas atrasadas. Se você já passou por isso, sabe do que eu estou dizendo, porque eu já tive várias situações como essa. Hoje, graças a Deus, eu tenho o meu paraquedas de reservas. Bom, outra questão que nós podemos ter quando nossos problemas, quando nossos resultados não são os melhores, quando não vendemos mais, a gente pode ficar doente. Aconteceu comigo, tive esofagite e pangastrite efusiva, um excesso de vontade, uma motivação muito grande, sem medir esforços, sem controlar a alimentação, sem controlar sono e o estresse aumentando, o meu sistema nervoso atacou meu aparelho digestivo, inflamou tudo, deu problema e eu fiquei mais de 2 anos tomando medicamentos super controlados. Então, você está cuidando do seu corpo, você é a única pessoa que mora aí dentro. Se ele estragar, como é que fica? Agora, isso tudo que eu estou falando, talvez você conhece alguém ou você passa por questões semelhantes, um pouco menos, um pouco mais. Trabalhar 14, 15 horas por dia, ou tudo isso que eu estou falando, acontece com muita gente, mas não é normal. Você conversa com muitas pessoas e todas elas estão nesse barco, então parece que isso é normal, mas não é. Nós estamos passando do limite. E é aí que eu começo a trabalhar com o método da venda inteligente, porque eu percebi vários caminhos. Aquilo que nos ensinaram, que para a gente conquistar um lugar ao sol, conquistar um lugar onde nós queremos, não é necessariamente dar um duro danado, se ferrar trabalhando como a gente ouve por aí. Existem vários outros caminhos honestos. E esse que eu coloco, esse que eu prego, é utilizando muito mais inteligência, é utilizando o penso antes da execução. Bom, e por que nós não vendemos mais? Por que nossos resultados nem sempre são os esperados? É importante a gente primeiro saber por que eles não estão acontecendo. Então vão aqui algumas questões. Primeira grande questão, que as pessoas começam a matar a venda com seus próprios pensamentos. Começam a matar os negócios com o seu próprio pensamento. Como assim, Ricardo? Eu vou lá naquele cliente, ele vai dizer que agora deu crise, que tem problema, que ele está bem, que ele está alterando algumas coisas, que ele não tem nenhum projeto, nenhum desenho para me mandar e é para me passar mês que vem. Quer saber? Eu não vou nem lá, vou passar um e-mail para ele. Olha, cuidado que e-mail é muito preguiçoso. Então, muitas vezes, na nossa cabeça, a gente já começa a tirar algumas conclusões antes de saber a realidade, antes de buscar. Afinal, o não na área da venda a gente já tem, o que a gente precisa é buscar o sim. Agora, eu relacionei vários mitos no livro e eu vou citar alguns deles, né, que atrapalham a nossa venda. Primeiro, o mito, o deles é melhor. Parece que o nosso concorrente é melhor, ele tem um método de produção mais eficiente, o acabamento dele é melhor, a máquina dele é mais produtiva, então tudo isso parece que acaba abafando e a gente acaba se sentindo, parece que o último da fila. Olha, se o deles é melhor, pode ter até alguma coisa melhor, mas eu duvido que não tenha nada na sua empresa melhor que o dele, no mínimo o seu relacionamento com o cliente. Outra coisa que pode nos atrapalhar é o mito do sempre fiz assim. Não, nós temos a nossa empresa há 10 anos, há 15 anos, ou foi meu pai que fundou, nós sempre trabalhamos dessa maneira e sempre funcionou. Só que o mercado mudou demais, então isso aí é um mito. E mito o que é? São fantasias da nossa cabeça, são generalizações. A gente acaba achando que aquilo que a gente pensa é uma coisa que acontece com todos, e na verdade não é. A terceira é o mito de vender e não produzir, principalmente na pequena e média empresa. Por que muitas empresas de pequeno e médio porte têm medo de vender? Na verdade, você já deve ter percebido que eu sou gaúcho, aqui no sul o pessoal não tem medo, tem receio. Só que às vezes o receio é grande e ele acaba não vendendo. Como assim?
Vai que eu comece a vender e comece a fechar bons pedidos e aí eu não tenho uma capacidade produtiva de entregar. Então deixa assim, deixa que o cliente vai ligando e tal. Gente, é melhor ter o problema de refugar pedido do que ficar com máquina parada, do que ficar com máquina ociosa. Nem que você possa fazer trabalho para parceiros, terceirizar serviços, mas máquina parada aumenta o custo fixo. Você concorda? Aqui alguns mitos. No livro eu coloquei mais alguns mitos, mas isso atrapalha a nossa venda, atrapalha os nossos resultados. Trouxe aqui também, especificamente para esse congresso, algumas síndromes. O que são síndromes, né? São comportamentos que não trazem os melhores resultados. Isso dentro da nossa área aqui, que está relacionado com vendas. Mas a síndrome da indicação. Como assim? Muitas vezes a empresa vai crescendo por indicação. Então faz um trabalho muito bem feito e aí é indicado, e aí quando vê, toca o telefone, olha, você não me conhece, mas o fulano lá me indicou e tal, eu queria ver um orçamento. E aí vai indo, mais ou menos como na área médica, né? E aí a sua empresa vai crescendo, quando vê, não tem uma estrutura de vendas pronta, adequada para atender o mercado, para prospectar novos clientes, ou melhor, para prospectar clientes foco, aquele perfil de cliente que realmente é da empresa. Quando a gente está dominado pela síndrome da indicação, os clientes vão chegando e às vezes eles querem alguma coisa que nem é o objetivo específico da empresa, mas a empresa faz. Então ela, tá, vou te passar o orçamento. Acaba parando uma máquina para fazer um trabalho que teria uma margem, uma lucratividade muito maior para fazer uma pecinha, enfim, para fazer alguma coisa que não era bem aquilo. Começa a fazer alguma coisa sob medida, só porque foi indicado. Quando que você diz não para o cliente? Na sua empresa está claro quando dizer não? A segunda síndrome é a síndrome da máquina. Certa vez eu estava atendendo uma empresária, uma indústria de biquínis e maiôs. Bom, a empresária na época ela tinha investido aproximadamente R$9.000 numa máquina para fazer um acabamento na costura, na parte de dentro, embaixo do braço. Então, quando tinha uma costura tripla, essa máquina fazia um acabamento muito melhor. E ela me mostrou, mostrou uma que tinha um acabamento com a máquina, outra que não tinha, e eu olhei e disse, eu não estou vendo a diferença nenhuma. E ela falou, eu não acredito que eu gastei R$9.000 e você não está enxergando. Bom, passado um tempo naquela reunião, eu sugeri a ela que ela precisaria fazer umas fotos da sua nova coleção verão, que ela precisaria fazer um catálogo e tal. E eu disse que, na época, isso já faz um tempo, e olha, você vai precisar de no mínimo uns R$2.000. Talvez hoje seria uns 10.000 e a máquina seria 20, enfim. E ela falou, você está louco? R$2.000 para fazer panfleto, para fazer encarte? Então veja, normalmente o pessoal da indústria não pode ver uma máquina que tem que comprar, não pode ver uma feira que tem que ir lá para comprar máquina, fazer financiamento e tudo mais. Agora, para investir no marketing, para investir na sua máquina, para investir numa campanha digital, para investir, enfim, em ações de marketing que vá trazer retorno para a marca e retorno na parte de vendas, fica difícil porque muitas vezes não é tangível isso, não aparece e o retorno não é imediato. Então existe a síndrome da máquina, quer dizer, para investir R$20.000 numa máquina é fácil abrir a carteira e fazer um financiamento. Para fazer uma campanha de marketing, para contratar novos vendedores, para fazer uma promoção, um merchandising no ponto de venda, nem pensar. Isso eu me refiro a síndrome da máquina e isso pode eliminar ou pode diminuir resultados. E a terceira é a síndrome do CNPJ, misturar CNPJ com CPF. Olha, essa síndrome eu poderia falar
o resto da palestra. Isso atrapalha a pequena e média empresa, acontece direto. Quando eu tive minha agência de propaganda por mais de 2 anos, cansava de fazer isso, na época que usava talão de cheque, pegava o talão de cheque particular e pagava fornecedor, final de semana pegava o talão da empresa e abastecia, enchia o tanque de gasolina. Talvez você faça alguma coisa semelhante. Agora, mais complexo do que isso é misturar cargos. Pai, mãe e filho. Não, na verdade, o pai é o diretor, a mãe é a gerente financeira, o filho é o auxiliar, é o assistente, é o analista de recursos humanos, sei lá, mas são cargos. Pare para pensar e lembre-se das empresas grandes. Elas começaram como empresas familiares e quando essas empresas tratam esse assunto de uma forma altamente profissional, essas empresas se profissionalizam e continuam crescendo. Então, uma grande síndrome que atrapalha os resultados na indústria, na pequena, na média, na micro empresa é misturar CNPJ com CPF, seja na questão financeira, seja na questão de cargos, de pessoas. Não é o tio, não é o sobrinho, não é o amigo. Coloque cargo. E aí, hierarquia e respeito. Bom, outras coisas, né, que atrapalham nossos resultados são pessoas que lutam contra coisas que não mudam. Reclama do calor, reclama do trânsito, reclama do concorrente, reclama de ter que repetir sempre as mesmas coisas, ou então reclama de bater meta, reclama de ir atrás dos objetivos, reclamam do sono. Essas coisas não vão mudar, principalmente na área de vendas. Não existe trabalhar com vendas sem ter metas. Então, as pessoas lutam contra coisas que não mudam e aí elas estão despendendo muita energia. Também perdemos vendas, perdemos resultados pelas influências externas. Muitas vezes damos ouvidos à mídia que mostra só um lado da moeda, não propositalmente, mas a gente sabe que a coisa ruim dá mais atenção, mais ibope do que coisas boas. Veja quando dá um acidente, o tamanho do engarrafamento que gera, porque todo mundo tem que parar para dar uma olhadinha, né? Agora, se tem alguém fazendo alguma coisa bonita, alguma coisa legal, ninguém para ver, né? Então, será que você está sendo influenciado por quem? Quem são seus mestres? Quem é que você espelha? Quem é que você copia? Quem que você está influenciando ou está se deixando ser influenciado? Se você é um líder, se você é um diretor, é o expoente de uma empresa, por favor, não entre de cabeça baixa, mesmo nos piores dias, porque você influencia a sua equipe. Pode ter certeza, se você andar de cabeça baixa, a sua equipe vai andar também. Agora, ninguém quer trabalhar numa empresa que não está indo muito bem, então aguenta firme, não transpareça alguma dificuldade que porventura pode estar acontecendo. Agora, evite as influências externas, isso pode abafar o seu resultado. Sabe quando a pessoa diz, e aí, como é que estão os negócios? Nossa, esse mês não foi bom. Né? Pois é, lá na empresa também não. Então fica aquela choradeira, fica os 2, 3 reclamando, né? E se contentando com os baixos resultados, em vez de começar a conversar o que poderiam fazer para melhorar. Reações emocionais também são outras questões que atrapalham muito as nossas vendas. Raiva, indignação, sentimento de justiça, falar para o cliente, eu vou botar ele no lugar dele, não levo o desaforo para casa, tudo isso a gente acaba nos descontrolando e deixando as nossas emoções transparecerem e isso faz com que a gente diminua os nossos resultados. Agora, pense comigo. Provavelmente os canais de TV que você assiste são sempre os mesmos, você sempre para os mesmos e não para nos outros. As rádios devem estar gravadas no seu carro. Quando você vai, por exemplo, numa pizzaria, talvez você deve escolher normalmente sempre os mesmos sabores, ou quando você vai numa sorveteria, mesma coisa, escolhe os mesmos sabores. Quando faz uma festinha lá em casa, convida sempre as mesmas pessoas e não convida aquelas outras. Quando você vai comprar alguma roupa, é provável que você vá naquela mesma loja que você está acostumado a comprar. Talvez férias, você vai normalmente para os mesmos lugares ou tem as mesmas ideias. Se gosta de praia, vai sempre para a praia. Se gosta de serra, vai sempre para a serra ou sempre para a fazenda. Enfim, se você está terminando o seu perfume, você talvez pense em comprar um outro frasco para continuar com a mesma essência.
Então, olha só, se a gente acaba se acostumando com tudo, com os paladares, com lugares, com pessoas, com a nossa maneira de pensar, de agir, é muito provável que nós nos acostumamos com as maneiras de trabalhar e com os nossos resultados. Vou repetir. Se nos acostumamos com tantas coisas, é muito provável inferir que nos acostumamos com os nossos resultados e com a nossa maneira de trabalhar sem contestá-las. Eis a grande questão. Então, se você continuar fazendo sempre as mesmas coisas, repita aí comigo, nossos resultados serão os... Não são mais os mesmos, serão os menores. Porque o seu concorrente está fazendo coisa diferente. Se ele está fazendo diferente, ele está levando o seu cliente, está aumentando as vendas. Se ele está aumentando as vendas em cima do seu cliente, a sua venda não vai continuar a mesma, a sua venda vai cair. Então aquela história de continuar fazendo a mesma coisa e o resultado ser o mesmo, já era, agora vai ser menor. Então, vou apresentar aqui algumas estratégias da venda inteligente para a gente atenuar isso ou melhorar essa situação. Primeira grande estratégia é ter a inteligência para identificar o que eu posso lutar contra e coisas que não mudam. Comportamento de cliente mal educado não vai mudar. Concorrência desleal não vai mudar, o trânsito que está caótico não vai mudar, todas essas coisas talvez, infelizmente, só vão mudar para pior. Então, como é que eu faço para me adaptar a isso? Então, aqui algumas questões, né? Primeiro, separe as pessoas dos problemas. Eu tive um cliente que ele tinha um quiosque, né, pequeno, uma loja pequena de alimentação. E 2 lojas do lado tinha uma cafeteria, então ele vendia lá umas rosquinhas e tal. O pessoal comprava essas rosquinhas, como não tinha lugar para sentar, os clientes dele iam para essa cafeteria, sentavam só para consumir o produto e não compravam nada na cafeteria. Pô, realmente isso é um problema. O que acontece? Quando a empresária da cafeteria cruzava com o meu cliente, o que ela fazia? Virava a cara. Então, como se ele fosse o culpado. Então, isso é não separar o problema da pessoa. O problema é uma coisa, a pessoa é a outra. Será que você está separando os problemas das pessoas? Isso ajuda a não lutar contra a coisa que não muda e controlar suas emoções. Então, será que você está sendo dono das suas emoções? Certa vez, ministrando um treinamento para uma turma super avançada de vendas, aliás, foram os melhores estados que ganharam o treinamento, o melhor vendedor do estado diz: Ricardo, mas tem cliente que se acha, né? É o pessoal da área de telefonia. Então ele disse: eu estou quase fechando um contrato com o cliente e o cliente diz: me dá um desconto aí, viu? Porque eu gasto R$700 de conta de telefone. E sabe o que esse profissional de vendas disse? O melhor do estado? Eu não aguentei aquilo e tive que botar o cliente no lugar dele. Eu disse: eu tenho cliente que gasta 3, 4 mil reais aí de conta, isso aí não é nada para mim. Veja se essa pessoa controla suas emoções. Óbvio que não. Por sorte, ele não perdeu o cliente. Então, olha só, foque na negociação e não no comportamento do cliente. Quando a gente foca no comportamento, se desconcentra na negociação e não chega nos resultados que a gente gostaria. É simples assim. Seja dono das suas emoções, então, né? Tem um vendedor montanha-russa ou profissional montanha-russa, que é aquela pessoa que parece que fica rotulando cada situação ou cada cliente. Esse eu gostei, esse eu não gostei. Esse é chato, esse é legal. Esse é muito mal educado, esse é querido. Então fica naqueles altos e baixos. Então cada cliente é como se ele desse um carimbaço com um nome, com um apelido, né? Tipo, esse é legal, esse não é, esse eu quero vender, esse eu não quero vender. Isso é o vendedor ou profissional montanha-russa. E também temos o vendedor ou profissional empresário, enfim, comandante de avião, que apesar daquela turbulência, apesar de algumas grandes adversidades durante o voo, ele mantém o equilíbrio, ele mantém tudo sob controle, extremamente calculado, controlado, e aterriza a aeronave, abre a porta e boa tarde, boa tarde, boa tarde.
Qual desses dois profissionais você é ou gostaria de ser? O montanha-russa ou o comandante de avião? Isso seria se adaptar àquelas coisas que não mudam. Também posso falar um pouquinho aqui dos clientes difíceis que reclamam do preço. Olha, eu já dei treinamentos em 21 estados, não tem lugar que alguém não reclama do preço, isso é normal. Então, se o cliente, a técnica é a seguinte, se o cliente falar tá caro, não há o que falar após isso. Não há o que comentar. O pior comentário que pode existir eu concordo, eu sei que está um pouquinho salgado esse preço. Esse é o pior, essa pessoa deveria ser presa. Se tivesse a polícia das vendas, mandaria prender essa pessoa. Então, tem que fazer o quê? Fazer uma outra pergunta. Gostaria de pagar de que maneira? Você vai fazer à vista? Vai levar prazo? Posso mandar entregar no sábado? Né? Então, antes de falar o preço, apresente sempre 3 benefícios, porque falar em benefício depois do preço, você está dando justificativas e desculpas porque ficou caro. Então fale nos benefícios antes do preço. Então, por isso que é legal apresentar um orçamento, uma proposta pessoalmente. Quantas vezes você ou alguém da sua empresa encaminha um e-mail com uma proposta que é a melhor do mês? Poxa, se é um dinheiro legal, dá um jeito de ir lá apresentar pessoalmente essa proposta. E também gostaria de te dizer que, em média, os clientes pagam até 30% daquilo que verbalizaram. Isso é pesquisa, isso é de uns caras mais famosos aí da área de negociação. William Ury determinou isso através de muita pesquisa. Então, o fato da pessoa falar que está caro não quer dizer que ela não vai comprar, ok? Talvez você se comporte assim como cliente. Agora, veja o balão do tempo. Não sei se vai aparecer aí, mas aqui eu fiz 2 furos nesse balão e essa água que está saindo bem fininha aqui é como se fosse o tempo. A água representa o tempo. Então, muitas vezes as pessoas desperdiçam seu tempo com redes sociais, mas é bem pouquinho tempo, não tem problema. Ou com SMS, ou com todos os aplicativos que a gente tem no celular, né? Mas está escapando um pouquinho de tempo. Na hora do cafezinho, ou então talvez possa perder um pouquinho de tempo vendo TV, pode perder tempo lendo jornal, ouvindo um rádio, a pessoa acaba se distraindo, né, com assuntos particulares, isso tudo dentro da hora do trabalho. Mas o nosso objetivo, o que seria? Achar esses buracos e eliminar esses desperdícios. Porque eu fiz essa experiência em menos de 1 minuto. Vejam a quantidade de água que ficou na bacia. Então parece, a gente nem nota, mas aquilo ali é o seu tempo indo embora. Só que água eu consigo armazenar, tempo não. E as pessoas têm utilizado o seu tempo como se ele não acabasse. Claro, a gente sabe que ele você pode ter muito ou talvez não tanto tempo. Então, na dúvida, vamos usar melhor esse tempo. Aliás, como é que tem algumas pessoas que conseguem resultados diferentes dos nossos? É porque eles usam melhor suas 24 horas. Então, depois do balão do tempo, eu quero te dizer que a segunda estratégia que eu trago aqui é rever e planejar o seu trabalho. Bom, primeiro, quem é que revê o seu trabalho de 6 em 6 meses, de 1 ano em ano? Será que a maneira de trabalhar, a maneira de vender, as técnicas, os métodos, eles são os melhores? Será que não tem coisa melhor? Será que já tem coisa ultrapassada? Você rever o seu método de trabalho, a sua maneira de fazer as coisas? Talvez o seu processo de fabricação? Será que tem alguma maneira de melhorar a produtividade? Melhoria contínua, normalmente sempre tem algo. De quanto em quanto tempo você revê isso? Então, em relação ao tempo, eu gostaria de lembrar que, imagine que você ou algum colaborador seu está se dispersando em torno de 20 minutos no dia. Ah, tudo bem, um cafezinho aqui, um e-mail particular ali, um Facebook, WhatsApp e tal, tudo bem, 20 minutos, não vamos ser tão exigentes. Ok, só que 20 minutos
Todos os dias, vezes 6 dias, vai dar 2 horas. E 2 horas por semana, no final do mês, você vai ter 8 horas, um dia inteiro jogado fora. Agora, dá para pensar da maneira inversa. Você pode fazer o quê? Encontrar 20 minutos por dia, ser mais produtivos 20 minutos por dia, e é como se você tivesse ao final do mês um dia inteiro. E o que você faria com um dia inteiro? Talvez ligaria para clientes inativos, faria follow-up de orçamentos, o que você poderia fazer? Faria pós-venda, quanta coisa boa, prepararia listas, faria planejamento do próximo mês, quem visitar, identificar novos clientes, novos prospects, né? Então, veja o que você pode fazer em 20 minutos. E falta de tempo é falta de prioridade, porque eu conheço muita gente que não tem tempo para nada, mas na quarta-feira vai jogar o futebol. Conheço muita gente que não tem tempo para nada, mas todos os dias, 9 horas, está lá na frente da telinha assistindo o próximo capítulo da novela. Então, é prioridade. Talvez se você já teve filho, você sabe que quando você tem filho, imediatamente mudam as prioridades e você descobre que tinha tempo, não sabia nem de onde que vinha isso. E eu vou lhe falar então os 3 pilares, de acordo com a minha experiência, em relação à gestão do tempo. Primeiro é a conscientização, que tempo gasta assim como água, que nós vamos conseguir melhorar as coisas, melhorar os resultados nos detalhes. 5 minutos aqui, 10 minutos ali, não vai ser num dia inteiro, a gente não vai conseguir isso. Então, ninguém tropeça em coisa grande, então a gente tem que achar onde estão os mínimos detalhes. Conscientização, que tempo gasta. Segundo, priorização. Eu seguido faço perguntas para os meus alunos, para as pessoas que assistem minhas palestras, para os meus clientes. Por onde você começa as suas atividades quando você tem 20 atividades no dia para fazer? É a mais importante? É a mais urgente? A mais fácil de fazer? A mais difícil? A mais rápida? A que você gosta mais? A que você gosta menos? Você, qual que você faz? Talvez você já deve estar pensando qual é a sua. Na minha cabeça, eu imaginei que todo mundo faria primeiro a mais urgente, mas vem de tudo. Ah, eu faço a mais fácil. Ah, eu faço a mais difícil para me livrar logo. Eu faço a mais demorada. Ah, eu faço a que eu gosto mais. Ah, eu faço a que eu menos gosto. Vem de tudo, porque não existe prioridade. E qual é a prioridade? Fazer a mais urgente, depois a mais importante, para não se transformar na mais urgente. E a terceira, disciplina. No livro eu falo bastante sobre isso, como ter disciplina, mas o que eu poderia lhe adiantar aqui, falar brevemente é, faça uma relação de todas aquelas coisas que minam a sua disciplina. Por exemplo, Facebook, internet, redes sociais, telefone, jornal, TV, namorado, namorada, marido, filho, pessoas que ficam ligando o tempo inteiro, sem necessidade, enfim. E o que às vezes secretária, às vezes colega de trabalho, clientes fora de horário, enfim, fornecedores, como você pode fazer para atenuar? Faça essa relação e crie algumas ações para diminuir essas interrupções, porque você disse que iria escrever aquele projeto e iria fazer tal atividade, portanto, faça, seja fiel. Aliás, provavelmente você sabe ser muito fiel ao seu time. Tem gente que troca de sexo, mas não troca de time, mesmo se ele cai lá para a 3ª divisão, é ou não é? Então, se nós sabemos, brasileiros, ser fiéis aos nossos times, é porque nós temos essa qualidade aqui dentro. Por que não usamos essa capacidade de ser fiel para aquelas coisas que a gente determina que diz que vai fazer e não faz? Eis aqui a grande questão. Bom, coloque também no seu planejamento a agenda pessoal. Não deixe para quando dá um tempinho eu vou no cinema. Se der um tempinho eu brinco com meu filho. Quando der um tempinho vou visitar minha mãe e meu pai. Não. Coloque na sua agenda. Na quinta-feira eu vou brincar. Na outra terça-feira vou visitar minha mãe. Vou no cinema. Vou dormir mais cedo. Vou fazer sei lá o que, não precisa nem gastar dinheiro, mas coloque atividades pessoais para você desconectar, porque a vida
Não é só trabalho. E quando você areja a cabeça, no outro dia você volta muito mais produtivo, muito mais tranquilo. E muitas vezes nessa hora de arejar, de dar uma volta de bicicleta, de nadar, as ideias surgem. Talvez, pelo menos acontece comigo isso. Imagino que você possa passar por isso também. Isso é fundamental, é fonte de motivação, a agenda pessoal. Segunda estratégia, rever e replanejar o seu trabalho. Ainda, né? Então eu coloco aqui 3 dicas para usar melhor os e-mails. Lá no livro eu falo 7, mas primeira grande coisa, e-mail não é chat, não é bate-papo. Então se vai começar a bater papo, liga ou vai para um chat, vai para um Skype. Envie e-mails com cópia, evite enviar e-mails com cópia quando não é necessário, tipo responder para todo mundo ok, não precisa, né? As pessoas estão cada vez mais com as suas caixas lotadas. Outra questão é determine horário para ler e-mails. Poxa, provavelmente você conhece muita gente que trabalha com vários programas abertos, inclusive do e-mail. Está no meio de um raciocínio, de um projeto, de um orçamento, digitando um parágrafo, dá um barulhinho, vai lá e olha os e-mails, já começa a pensar, quando volta 5 minutos depois, onde é que eu estava mesmo? Então a gente vive na era da interrupção. Nós temos que parar com isso. Por isso que eu digo, acontece com quase todo mundo, mas isso não é normal. E a gente não está usando bem o e-mail. Aliás, já tem uma empresa nos Estados Unidos que declarou guerra aos e-mails, saiu de uma média de 100 e-mails por semana para 17 envios, e eles estão reduzindo custos, melhorando produtividade com isso. Pare para pensar nesse assunto. E a outra que eu posso dizer é leia e responda imediatamente. Quantas vezes a gente lê e deixa para responder depois? Às vezes na 3ª ou 4ª vez que lê o e-mail, aí que vai responder. Isso é usar inteligência? Isso é ser inteligente? Eu fazia assim. E era um inferno. Botei horário para olhar os e-mails. Pronto, agora eu desligo os e-mails e tenho tempo para fazer outras coisas. Esqueça esse papo se você trabalha com venda online, que tem que ficar 100% na frente do computador, dos e-mails, ok? Bom, veja este soldado. Na minha opinião, ele está pronto para o que der e vier. Parece que ele tem granada, ele tem mira laser, metralhadora, ele tem tudo, ele não morre. Por muitos anos, quando eu saía para vender, o cliente me dizia: Ricardo, tu tem aquela tabela de... Puxa, vou ficar te devendo. Vou te passar por e-mail. Tu tem uma amostra? Vou ficar te devendo. Pior, entrega o cartão de visita tem que trocar, arriscar e botar um outro telefone, enfim. Reuniões de vendas, várias eu saía devendo alguma coisa para o cliente. Na real, eu não me sentia esse soldado. Eu não me sentia com todas as armas. Então eu lhe pergunto, será que quando você vai para as vendas, vai fazer uma reunião de prospecção, você se sente esse soldado com todas as ferramentas necessárias para deixar ele de queixo caído? Por isso eu criei um formulário para você analisar suas ferramentas de vendas, que está lá no meu site, ricardolemos.com/livro. E daqui a pouco eu vou lhe dizer qual é a palavra-chave para conseguir fazer o download dessa ferramenta super interessante e fácil para a gente analisar nossas ferramentas de vendas e aprimorá-las. Agora me diga aí, você talvez, quantas vezes o cliente diz que está caro e a gente não sabe o que dizer, ou quantas vezes ele diz que vai pensar um pouco mais e vai e depois não volta, ou manda você embora da reunião. Né? Quantas vezes ele faz a gente perder tempo, né? A história se repete, já ouviram isso? Tipo, vai acontecer tal coisa com esse cliente de novo, vai lá e acontece. Ou, se por acaso você é uma indústria, faz algumas peças sob medida, ou tem peças seriadas e tem peças sob medida, quantas vezes ele diz que é urgente para a fábrica, para a máquina, faz a peça, configura, seta toda a máquina, faz a peça especificamente para aquele cliente, deixa à disposição para ele e leva 3, 4 dias para vir buscar isso que ele disse que era urgente. Isso já aconteceu algumas vezes com você? Ou, o que eu estou dizendo aqui? Problemas que se repetem. Quantas vezes a história se repete? E aí eu pergunto, vamos deixar ela se repetir novamente, diminuindo os nossos resultados ou atrapalhando que ele cresça?
Por isso eu cheguei na terceira estratégia, que é transformar a repetição e falhas em novos atalhos. Então, a repetição de erros e falhas em novos atalhos. Não vamos deixar isso acontecer de novo. Olha para o passado, vê, aconteceu 2, 3 vezes, quais as ações que eu vou fazer para não acontecer de novo. Porém, para fazer isso, é importante rever os critérios das suas escolhas. Porque a base da escolha é o critério. Talvez, se você teve ou tem uma namorada, um namorado, ou já trocou, enfim, vamos supor que você gosta de pessoas com os cabelos mais escuros, longos, pessoas magras, ou pessoas mais cheias, cheinhas, enfim, mais altas, mais baixas. Então, não deu certo com aquela pessoa, provavelmente um outro namorado, uma outra namorada vai ter características semelhantes, porque os critérios são os mesmos. Quais os critérios que você tem quando você quer trocar de casa, morar em outro lugar? Certa vez estou fazendo uma consultoria numa empresa e eu vejo o pessoal fazendo telemarketing, ligando, e eu perguntei, qual é o critério que você está utilizando para ligar para os clientes com essa lista? Você imagina qual é o critério que ele me respondeu? Por ordem alfabética. E eu disse, poxa, mas quer dizer que se o cliente mais importante dessa lista, o prospect mais interessante dessa lista, começar com a letra Z, com a letra W, você vai ligar daqui a 3 meses para ele, é isso? Ah, mas como é que eu vou reclassificar? Eu vou perder tempo planejando isso? Aí que está isso que eu me refiro de venda inteligente. Você utiliza mais inteligência para depois operacionalizar e não trabalhar como um burro de carga como nos ensinaram há muito tempo. E isso vem do passado, isso aí vem dos nossos avós, dos nossos pais. Então, eu te pergunto, se por acaso você fosse pegar esses caminhos, você pegaria do lado mais complicado ou desse asfalto aqui? Provavelmente você vai pegaria do asfalto, só que esse lado do asfalto a gente já sabe aonde ele vai nos levar. Então muitas vezes, para a gente chegar aonde a gente quer, talvez a gente não vá trilhar os mais fáceis caminhos, mas sabe-se lá o que nos espera lá do outro lado desse caminho. Mas para que eu possa trocar o caminho, eu tenho que primeiro trocar o critério da escolha. Bom, veja esse vídeo, uma pessoa praticando windsurf, espero que você consiga ver bem aí no vídeo. E eu tinha um amigo que praticava windsurf, eu pedi para ir ver como é que era, ele foi na lagoa e ele, eu estava louco para brincar nesse negócio aí, e ele ia e voltava, e nada, e eu lá na beira da lagoa, já de roupa de borracha e tal, e nada, e o cara passava e não me convidava, e eu pensei, putz, será que eu vou vir até aqui e tal, tô todo molhado e o cara não vai deixar eu dar uma voltinha nesse negócio, até que ele parou e falou, Ricardo, quer testar, quer tentar? Eu, opa, é tudo que eu queria. E aí, quando ele falou isso, eu olhei lá para dentro, eu disse, tá, mas como é que eu faço a volta lá dentro? Ricardo, fica tranquilo que tu não vai precisar fazer a volta. Eu, mas como assim? Ó, vou te ensinar aqui, vem cá comigo. Aí eu olhei de novo, tá, mas vem cá, e se cair lá dentro? Eu não sei, eu sei nadar, mas eu não sei arrastar esse negócio se não estiver dando pé lá dentro, lá no fundo. Ricardo, fica tranquilo, vai para a água. Quando eu fui perguntar de novo, ele falou, não vou te falar mais sobre isso, vem aqui que eu vou te ensinar. Ok, fui para a água e as cenas desse momento ficaram gravadas, estão aqui elas. Então o cara estava me dando as dicas e filmando, e ó, puxa, e aí, sobe, tá, isso aí, agora puxa a vela, e eu ali puxando. Agora, não é isso. E aí, cada tentativa eu subia, puxava, essa vela deve ter, sei lá, molhada uns 10 quilos, depois de meia hora já pesava uns 30 quilos. E eu subia e caía para um lado e caía para o outro, e menos aonde que tinha que fazer, para o lado que tinha que ir, eu não conseguia. E as tentativas eu fui até anoitecer, eu não aguentava mais e continuava caindo. Bom, passado um tempo, gente, eu já sabia exatamente por que ele não quis me explicar para fazer a volta lá. Porque ele não me explicou para fazer a volta lá porque eu não saí do lugar. Não saí do lugar. Então, passou um tempo e eu fui fazer curso. Eu fiquei tão indignado com isso que eu fui fazer um curso
para aprender a velejar de windsurf. E aí eu comecei a aprender técnica, dica, posição do vento, e não era força, era a posição. Bom, passado aí algumas aulas, eu já estava conseguindo ir lá dentro, fazer a volta e voltar sem cair, como eu gostaria de ter feito na primeira vez. E o que isso tem a ver com essa palestra? O que tem a ver com a sua indústria? O que tem a ver? Bom, tem a ver que eu aprendi, primeiro, que praticar windsurf é super difícil logo no início. É bem complicado. Mas eu cheguei à seguinte conclusão, que o difícil com muito treino se torna fácil. Então, criei a estratégia da venda inteligente, que é treinar para transformar o difícil em fácil. Você treina? Reuniões são difíceis porque a gente não treina, clientes são difíceis porque a gente não treina, negociações são difíceis porque a gente não treina, falar em público pode ser difícil porque a gente não treina. Tudo aquilo que é difícil é porque falta treino. E na venda, sabe quando que o profissional de vendas treina? Na frente do cliente. Então o treino é como se fosse um treino oficial, é como se um time de futebol só treinasse em dia de campeonato, em dia de jogo oficial. Você deve estar pensando que isso seria maluquice, mas no nosso dia a dia acontece muito. Então eu lhe digo, quanto mais suor no treino, mais chance de vitória. E aí a quinta estratégia, não tenho tempo para lhe apresentar aqui, fica lá no livro, mas eu já lhe adianto que é saber sair do olho do furacão. Bom, o vendedor inteligente, ele é o cara que está um passo na frente do cliente em relação ao que ele vai falar, em relação às suas emoções, em relação ao mercado, ele já consegue fazer uma leitura e se antever. Ele é o cara que usa os métodos e técnicas adequados, ele atualiza os seus métodos, é uma pessoa que pratica o que aprende, porque essa é uma grande diferença entre os vencedores e os medianos. Os vencedores colocam em prática tudo aquilo que aprendem, outros preferem continuar com suas convicções. O vendedor inteligente é o que se adapta àquilo que não muda, consegue perceber o que não muda e ele consegue se adaptar e ele controla muito bem as suas emoções. Esse é o profissional de vendas inteligente, é esse a pessoa que eu me refiro, a maneira de trabalhar, a maneira de pensar e de se comportar que é diferente. É utilizar mais o planejamento, mais a inteligência antes de executar. Bom, veja esse vídeo. Um rapaz saiu caminhando no campus de uma universidade com 2 travesseiros e saiu batendo em todo mundo, mas quando ele jogava o travesseiro, a outra pessoa imediatamente começava a se defender, ou seja, todo mundo tem a sua capacidade de reação. Isso mesmo, dependendo do estímulo que você recebe do mercado, você reage. Essa palestra é um grande estímulo, esse congresso é um grande estímulo. Quer dizer, nem todo mundo reage, né? A gente espera que todos reagem, mas tem gente que demora a reagir. Mas reage. E tem gente que reage até demais. Então, chegou a hora de você reagir com tudo que foi dito aqui e tudo que você está aprendendo e revendo em tantas palestras excelentes. É a hora de reagir, colocar em prática e colocar o seu bloco na rua e colher os melhores resultados. Só assim você vai ficar sabendo. Então, eu digo, se alguém foi capaz de fazer algo, você também é. Se o seu concorrente dobrou a produção, você também vai ser capaz. Se o seu concorrente está vendendo mais, sua empresa também pode. Se alguém fez alguma coisa, você também será capaz de fazer, guardadas as devidas condições de tempo e treino. O meu colega foi lá do windsurf, para lá e para cá, para lá, eu fiquei indignado e fui lá e consegui fazer também. Precisei treinar um pouco para isso, mas consegui. Então, você também será. Essa é a minha mensagem final e aqui vai a grande surpresa. Gostaria que você
Se quiser, acesse lá www.ricardolemos.com/livro e lá tem 3 bônus: a palestra do livro O Vendedor Inteligente, o teste da venda inteligente e 3 arquivos para download. Um deles é aquele formulário para avaliar as suas ferramentas de vendas. Bom, quando você acessar, vai ter um local lá, você vai acessar o site do livro e vai ter um local para quem já tem o livro. Mesmo que você não tenha, clica lá que vai lhe pedir o seu nome, seu e-mail e uma palavra-chave. Então eu vou lhe dar o segredo mesmo que você não tenha comprado o livro. A palavra-chave é sucesso. Quando você colocar essas 3 informações, a próxima tela será o vídeo, o teste e os arquivos para download. Essa palestra que você acabou de assistir, posso fazer ela aí na sua empresa, mais detalhada, personalizada. Posso fazer o workshop em torno de 4 horas, a palestra tem 1h30, o workshop 4 horas, onde as pessoas interagem um pouco mais. E posso fazer também o treinamento da venda inteligente. Eu fico à sua disposição pelo e-mail atendimento@ricardolemos.com e desejo a você um excelente congresso de marketing industrial. Um abração do Ricardo Lemos.